Bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Roberto Damasceno e eu gostaria de convidar você para refletir em alguns minutinhos sobre o tema o inferno. Eu pergunto para você: o inferno existe? Se existe, onde é que ele fica? Algumas pessoas dizem que o inferno é aqui mesmo. Será? Vamos primeiro conceituar essa palavra e entender o significado dela, depois nós vamos para o texto bíblico, o que é que diz a Bíblia sobre isso, ou sobre esse tema. Tá? A palavra inferno, ela vem do latim infernum, que significa as profundezas ou o mundo inferior. E a raiz dessa palavra latina é uma palavra pré-cristã, que é inferus, que significa lugares inferiores ou lugares baixos. Essa palavra inferno, né, tem um conceito muito amplo em várias religiões da antiguidade, várias religiões mitológicas, filosóficas, e ela significa morada dos mortos. Tá? O significado da palavra inferno dentro do conceito dessas religiões mitológicas. Ou, independentemente de quem quer que seja, todas as pessoas, né, no pós-morte, elas vão para esse lugar, no entendimento de alguma dessas religiões, tá? E ao mesmo tempo dá-se uma conotação de que seria um lugar de condenação, né, de grande sofrimento para onde vão as pessoas más. A Bíblia hebraica ela usa a expressão para denotar a palavra Sheol, mas o significado dessa palavra Sheol, que aparece 65 vezes no hebraico, significa morada dos mortos, tá? Ou um lugar profundo e escuro, um abismo. Era um lugar que não era muito agradável de se ir. As pessoas, de uma certa forma, não desejavam ir para esse lugar. Elas queriam ir para o seio de Abraão, para o paraíso, mas jamais para o Sheol, né, para essa morada dos mortos, para esse abismo profundo e escuro. Mas a palavra Sheol é um termo que os tradutores da Bíblia, quando fizeram a primeira tradução, a Septuaginta, traduzindo do hebraico para o grego, eles lançam mão 61 vezes da palavra Hades, do grego koiné, que era o grego comum da época, e eles traduzem Sheol por Hades, que significa o reino dos mortos, que significa o reino do mundo inferior. E na mitologia grega existia uma divindade chamada Hades, né, que era o deus das partes inferiores do mundo subterrâneo, de um lugar de sofrimento, um lugar de agonia, um lugar de castigo para onde ia a alma dos homens ímpios, dos homens maus, das pessoas que fizeram o mal aqui na terra. No dicionário bíblico, que é lá de Almeida, eles traduzem essa palavra Sheol como sendo o inferno, o além, a sepultura, o abismo, a cova, reino dos mortos ou mundo dos mortos. Essa é a tradução, né, que o dicionário Almeida, revista corrigida e atualizada, traduz. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito sobre esse tema, tá? Nós temos várias referências bíblicas. Nós temos ali Mateus capítulo 11, versículo 23, que Jesus ele profetiza contra Cafarnaum e assim ele diz: E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno. Aqui é um protesto de Jesus por causa da incredulidade dessa cidade, onde Jesus operou muitos milagres e sinais e eles assim mesmo não deram crédito a Jesus. Então Jesus segue nesse texto falando, né, que se os sinais que se operaram no meio de Sodoma e Gomorra, né, os sinais que fizeram em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma e Gomorra, muito que Sodoma e Gomorra teria se arrependido no pó e na cinza. Porém, Sodoma e Gomorra se levantará no dia do juízo e condenará Cafarnaum. Nós temos em Lucas também uma referência lá, capítulo 16, versículo 23, dizendo assim: no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui é a parábola do rico e do Lázaro
né, dando essa referência também desse lugar, né, de agonia, de sofrimento, porque o texto é claro, Jesus é quem clareia o entendimento dessa palavra, tá? Embora o Novo Testamento tenha sido escrito no grego, mas como eu falei, que quando foi feita a primeira tradução do hebraico para o grego, né, se usou 61 vezes a palavra Hades, tirada do contexto grego, da mitologia grega, e se inseriu para dar traduzir a palavra Sheol do hebraico. E aí o entendimento que se tinha na cultura grega é que era o reino dos mortos, ou os lugares inferiores, que havia uma divindade, né, que dominava e que era a divindade desse reino, o reino dos mortos, dos mundos, das partes inferiores da terra. Então você tem aqui, né, uma referência de um lugar específico de agonia, de sofrimento, de dor, Jesus lançando luz no significado dessa palavra inferno no grego e no hebraico. Tá, temos em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, dizendo assim: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Temos aqui Jesus falando da autoridade que ele tem, né, sobre a morte e sobre o inferno, sobre esse lugar específico onde as pessoas más vão depois no pós-morte. Temos Apocalipse capítulo 6, versículo 8 também, uma referência também a essa palavra. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Então temos aqui uma referência à condenação, de juízo, porque Apocalipse é um livro de revelações, né, que fala sobre o futuro e fala sobre o final dos tempos. Então, olhando aqui nesse texto, João teve essa visão e ele está especificando aqui, né, esse cavaleiro amarelo que se chamava Morte e que o inferno seguia, né? Ou seja, ceifando vidas e lançando as pessoas no inferno, nesse juízo e condenação. Temos em Apocalipse 20:14 também outra referência que diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então temos aqui mais uma vez o fim tanto da morte como do inferno. O próprio inferno será destruído de uma vez por todas e Jesus estará mais uma vez consumando toda a sua obra no ponto final da história, né, da humanidade, desde que o mundo foi criado, desde que o primeiro homem foi colocado sobre a terra até a consumação dos séculos. Então, queridos, eu quero também trazer para você a história de Lázaro. A Bíblia fala que havia um homem rico, lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, que havia um homem rico que se vestia de linho finíssimo e de púrpura, e que vivia esplendidamente e regaladamente. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta deste, cheio de úlceras, e os cães vinham lamber suas feridas, e ele desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. E diz o texto que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico também e foi sepultado. E estando no inferno, como eu li o texto aqui para vocês, atormentado nas chamas do inferno, o homem rico ergueu os olhos aos céus e viu, ergueu os olhos e viu Abraão e viu Lázaro no seio de Abraão. Então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e permite que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nas chamas desse inferno. Então Abraão disse: olha, filha, em vida tu tivesse os teus bens e Lázaro somente os males. Hoje aquele é confortado e tu aí é atormentado. E lembra, e ainda mais, ainda tem um porém. Existe um grande abismo que nos separa. Os que estão aqui não podem passar para aí, os que estão aí não podem passar para cá. E ele diz: então, pai Abraão, permite que Lázaro vá à terra, né, e dê testemunho, porque tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam e não venham parar nesse lugar de tormento. E aí Abraão: olha, filho, eles têm Moisés e os profetas, que é a lei, né, a Bíblia, que eles os ouçam. E aí o homem questionou: não, pai Abraão, se alguém dos mortos voltar, eles vão acreditar. E Abraão falou: se eles não creem em Moisés e nos profetas, ainda que alguém dos mortos volte, eles crerão. Então, nessa parábola, que foi Jesus que contou em Lucas 16, 19, a gente vê claramente Jesus lançando luz ao significado dessa palavra inferno, do latim infernum, ou inferus, que é a raiz dessa palavra, significa lugar inferior, ou Sheol, habitação da alma dos mortos, ou um abismo, um lugar de escuridão total, né? Ou Hades, né? O reino dos mortos,
ou o reino das partes inferiores, que tem uma divindade que reina, né, nesse lugar de tormento, de agonia, de aflição, de dor, né, e de sofrimento. Jesus lança a mão e mostra, ilustrando, né, a realidade de duas pessoas, né, um antes que teve uma vida pregressa, uma vida egoísta, uma vida arrogante, uma vida que confiou nos seus bens, era avarento, apego sólido ao dinheiro, né, e um outro que não tinha nada, muito pelo contrário, mendigo, passando fome, na porta do rico, desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico, nem isso o rico lhe dava. E aí ele morreu de fome, né? Só que quando eles fecharam os olhos, no pós-morte, né, um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, por descanso, no paraíso, e o outro foi sepultado. Ou seja, a palavra sepultura, Sheol no hebraico, Hades no grego. Ou seja, não só especificando o lugar onde as pessoas são sepultadas, mas foi para o reino dos mortos, foi para as partes inferiores, foi para o que é o submundo dessa divindade Hades, que governa, que reina nesse mundo aí, né, inferior, no pós-morte. Então, ele estando atormentado, o texto é muito claro, então é um lugar de tormento, de sofrimento, de agonia, de dor. Ele clama por misericórdia, com toda a lembrança da sua vida passada, lembrança da sua família que ficou na terra, e ele pede para que, por misericórdia, para que Abraão, né, permita que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo e refresque a sua língua, porque ele estava atormentado nas chamas do inferno. Infelizmente, né, Abraão deixou claro para ele que ele desfrutou dos seus bens, confiou nos seus bens em vida, foi egoísta, não teve caridade, não teve compaixão do próximo, de um mendigo na porta de sua casa que nem um prato de comida ele dava, uma pessoa, né, que só pensava em si mesma, egoísta, né, que não teve compaixão do semelhante, que confiou nos seus bens. Então ele ali estava colhendo os frutos do que ele plantou em vida. E no pós-morte, é como diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois que a pessoa fechou os olhos, não tem mais jeito, não tem mais solução, né? Segue-se o juízo. No caso de Lázaro, Lázaro foi para o seio de Abraão, para o descanso, desfrutar, né? Por quê? Porque Lázaro não tinha em quem se agarrar, ou não tinha em quem se segurar, a não ser somente na sua esperança em Deus, né, de dias melhores, de um lugar melhor. E assim ele desfrutou, porque ele creu, né, pela sua fé. Então Jesus lança luz, mostrando que o inferno é um lugar real, é um lugar de agonia, de sofrimento, de clamor, de desespero, é um lugar que as pessoas, né, não querem ir para lá. Quem é que quer ir para o inferno? E Deus não quer lançar ninguém no inferno. As pessoas vão para o inferno de livre, espontânea vontade, tá? E o que Deus tem para cada um de nós? Deus tem um céu para nos ofertar. Deus nos ama, Ele tem o melhor para nos dar, mas somos nós que fazemos as nossas escolhas, somos nós que decidimos. Tem um cantor do AC/DC, uma banda de rock que cantou aqui no Rock in Rio, que ele tinha uma música que dizia assim: estou indo numa jornada no caminho em direção ao inferno, espontaneamente. Então essa música fez sucesso no mundo inteiro, e esse homem, ele já faleceu. Um dia encontraram ele com uma overdose no apartamento dele, engasgado no próprio vômito. E é muito triste, mas Deus tem o melhor para cada um de nós. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, é o que diz as escrituras. Mas as pessoas vão para o inferno, né, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, né, por livre e espontânea vontade, né? Deus tem o melhor. O que você precisa fazer é reconhecer, né, que você é um pecador, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, para que seu nome seja escrito no livro da vida, e confessar com seus lábios. O apóstolo Paulo diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, pois com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. E eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo. Eu quero colocar essas palavras nos teus lábios. Jesus falou: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus, tá? E diante dos seus santos anjos. Então eu convido você a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma através de uma oração. Repita comigo essas palavras e vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu creio que Tu és Jesus, o Filho de Deus, que Tu vieste ao mundo para nos salvar, que Tu sofrestes, morrestes,
crucificado numa cruz, foste sepultado, mas ressuscitaste ao terceiro dia, subiste aos céus e assentaste à destra de Deus da majestade nas alturas e voltará a segunda vez para nos buscar. Jesus, eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu voltarás a segunda vez para nos buscar, Senhor. Então eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É a minha oração que eu faço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, espero que essas palavras tenham abençoado a sua vida, que Deus te abençoe, né, te dê um dia de vitória, te faça muito feliz, em nome de Jesus. Um abraço e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.